Hoje, hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre pesquisa, sobre rádio universidade e mulheres, ou seja, histórias de mulheres aqui da Rádio Universidade. Para isso, vamos falar também com uma pesquisadora, mulher professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, Isane Mustafa. Professora Isane, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, Borges e a todos os ouvintes da Rádio Universidade, uma rádio tão querida e importante aí no cenário das rádios universitárias, viu? É um prazer estar com vocês. Professora querida, importante e feminina. Eu quero lembrar as pessoas que a grande maioria dos quadros aqui da universidade é de mulheres. Portanto, eu acho que é a rádio mais feminina do nosso estado, porque eu acho que é por volta de 70% de força de trabalho. Estamos falando não só das pessoas que são efetivas aqui na rádio, né? Locutores, locutoras especificamente, né? Como também alunos, alunas, no caso, daqui do curso de comunicação social, entre outros cursos, até porque a Rádio Universidade ela é campo de estágio para diversas linhas, digamos, que são desenvolvidas, não só na comunicação, como outras afins também, né, dentro de uma estrutura de uma rádio. Né? Enfim, a presença feminina é importantíssima, mas, professora, quais os parâmetros justamente para trazer e que embasaram, melhor dizendo, essa pesquisa? Adalberto, essa pesquisa ela é um braço, vamos dizer assim, um complemento de uma pesquisa nacional que a gente está realizando, eu em conjunto com uma colega minha, querida, amiga, da UFSC, né, a Valciso Culoto, e com a Juliana Gobi, Beth, que deram o pontapé inicial para pensar, meu Deus, a radiodifusão brasileira teve a presença de várias mulheres, mas nós não estamos falando dessas mulheres, nós não conhecemos a história dessas mulheres na construção do rádio brasileiro. E aí, quando elas apresentaram esse artigo, já faz uns 2 anos e meio, eu pensei, nossa, isso é uma importante pesquisa, realmente. E quem são as mulheres que trabalharam e trabalham ainda no rádio no Maranhão? Aí eu criei um projeto de pesquisa no curso de jornalismo e de pós-graduação aqui em Imperatriz, na UFMA, né, para começar essa investigação. E, para nossa surpresa, você foi certeiro, realmente a Rádio Universidade é uma das que mais emprega, que tem mais colaboradoras mulheres. Né? E aí, quando começamos essa pesquisa no ano passado, elaboramos um questionário, claro, e fomos atrás. Claro que a gente não vai conseguir fazer esse levantamento nos 217 municípios do Maranhão. O Maranhão é um estado muito grande, está entre os maiores, né, no Brasil. E aí pensamos em 5 regiões, e é claro que São Luís, a região norte, não poderia ficar de fora, e é claro que a Rádio Universidade também não poderia ficar do lado de fora, né? E com alegria a gente esteve aí no ano passado, agora está fazendo mais ou menos um ano, e tivemos o prazer, eu e a minha colega de pesquisa, Nayane Brito, né, entrevistando 9 mulheres na Rádio Universidade. A gente sabe, entrevistamos as profissionais e não as estagiárias, o que seria muito interessante. Mas, claro, há um rodízio maior e tal, mas a gente tem isso compreendido de que essa presença feminina é muito forte na Rádio Universidade, e o que é muito importante, porque o papel das mulheres é muito relevante, né? Sem dúvida, professora. Essa presença ela é importantíssima, né? E como você bem mencionou, a gente fica até pensando, né? A capilaridade do rádio, né? O meio rádio que ele se renova. Eu acho que é o meio, acredito, né? Que é o meio que mais se renova. Enfim, a TV, quando surgiu, uma das primeiras coisas que vieram junto, né? Foi o rádio vai acabar, né? E o rádio está até hoje se renovando, hoje com vídeo, né? A coisa ficou bem, digamos, bem comum, né? Hoje em dia todas as rádios têm vídeo, têm estúdio, enfim, já transitando aí também
com a questão da imagem, né? Que é muito bom, que é uma maravilha. Mas essa presença feminina ela é muito importante, professora, porque no interior do estado, eu fico imaginando, é isso que eu ia dizer, eu fico imaginando a quantidade de mulheres no microfone, nas rádios do interior do estado, né, que tem muita rádio aqui em nosso estado, realmente, se fosse fazer uma pesquisa, ia ser uma coisa muito trabalhosa, inclusive, mas também projeta o Maranhão em um nível nacional. Eu queria que você falasse justamente isso. Essas comparações, elas são normais, né, em uma pesquisa. Comparar o aqui com o outro, com outros lugares, né, no caso. Olha, Adalberto e Mayra, a gente, na verdade, a gente está em conjunto com a UFSC, mas quem foi a campo realmente pesquisar, entrevistar essas mulheres, fomos nós aqui no Maranhão. A gente está no início de uma pesquisa nacional, e eu vou apresentar esses resultados em agosto, lá no Encontro Nacional de História da Mídia, da UCAR, porque quando a gente decidiu fazer as entrevistas, nós elencamos 4 regiões, né? Norte, Sul, Leste e Oeste do estado, e fomos a 5 cidades já, né? Pegando São Luís, Caxias, Açailândia e Imperatriz, aqui mais ao sul, e também Balsas, né? E nessas regiões todas, nós observamos uma presença muito grande de mulheres que estão atuando no rádio e algumas que nós conseguimos localizar que trabalharam em rádio. Nós temos um corpus aí de 53 mulheres. Então, nesse momento, e não contamos ainda com todas as entrevistadas de Imperatriz, porque quando a gente resolveu ir a campo, nós pensamos em ir nas cidades mais distantes para depois focar aqui em Imperatriz. A Açailândia ainda faltam algumas entrevistas. A gente imagina que deve chegar a umas 70, 75 entrevistadas. E ao longo dessas entrevistas, a gente sempre pergunta para as profissionais se elas conhecem outra profissional que tenha trabalhado na emissora. Então, assim, eu não tenho ainda como comparar, por exemplo, com Santa Catarina, onde está a Valciso Culoto, porque ela ainda não foi a campo fazer essas entrevistas, fazer esse levantamento, né? Mas nós somos pioneiros nesse momento, assim. 53 entrevistadas e pensando em chegar em 75, né? O que é uma ótima representatividade de 5 cidades, né? A gente quer no futuro, não no ano que vem ainda, porque eu vou sair de licença pós-doc, mas em 2027, lançar um livro para contar a trajetória dessas mulheres, que são muito interessantes, Adalberto. E todas, é uma coisa incrível, assim, você falou muito bem dessa reconfiguração do rádio, modernização, o rádio realmente está no topo. O rádio foi o que mais se apropriou de todas essas tecnologias. Olha nós aqui, falando nas ondas hertzianas e falando em imagem, né? Então, a gente quer lançar um livro para falar da história dessas mulheres, né? Quando a gente está apresentando aos poucos o resultado dessas nossas pesquisas, nos eventos, publicando em revistas também, mas o que a gente quer é narrar a história delas em livro, porque todas, sem dúvida nenhuma, são apaixonadas por rádio. Aquelas que nem imaginavam que gostariam de trabalhar em rádio e foram para o rádio, a Mayra é um exemplo, está aí, mostrando a voz dela, trabalhando, né, e amando o rádio quando a gente chega no rádio, né? Voz ativa. Olha só, professora, vai precisar de muito espaço aí nesse livro para contar essas histórias, viu? Porque só Mayra Nogueira e Giza Franco juntas aqui são muitas histórias, 2 das principais, né? Mayra aqui no FMPB, entre outros programas da Rádio Universidade, e aqui no jornal também, né? Apresentando junto comigo o jornal Rádio Universidade, Giza Franco no Santo de Casa, né? Que atua também em outras rádios. Enfim, só elas 2 aí já dá para ter uma abrangência gigantesca. Sem contar com a Cris Lima, aqui da Rádio Universidade também, Molde Rebelo, que se for falar, contar a história de Molde Rebelo... Cristina Lima também tem muita história. E a Cristina também, né? Molde Rebelo. Enfim, essas profissionais, elas estão desde os anos 90 aqui na Rádio Universidade. Então, assim, é muita história. E também passaram por outros, como Mayra Nogueira, não é isso, Mayra? Isso, passei sim na pesquisa aí, já até falei com a Isdane Mustafa exatamente sobre essa minha participação em outras emissoras, porque a emissora que eu mais passei tempo foi aqui a Rádio Universidade, mas já passei por outras 5.
Olha só, é muita história, né, Isa? 30 anos de vida numa rádio, pensa. Realmente tem razão, vamos ter que repensar. Eu acho que vai ser 2 volumes para contar as histórias dessas mulheres incríveis, porque cada uma tem uma história mais incrível que a outra. A gente ficou assim, nossa, maravilhada. E, claro, a gente pega, né, no nosso questionário semi-estruturado, a gente fala também das dificuldades que elas tiveram, dos desafios que a gente sabe que as mulheres têm, né, em função ainda do preconceito, de uma sociedade muito machista, né, que nós ainda vivemos. Maravilha. E lembrando também, né, Mara Nogueira? Não, só para dar o recado. Sim, claro, claro. Lembrando também que temos hoje na diretoria, né, mais uma vez, uma mulher aqui na Rádio Universidade, que é a professora Josi Bastos, aqui do Departamento de Comunicação. Lembrando que os diretores da rádio são obrigatoriamente do Departamento de Comunicação da UFMA, né? Enfim, e a professora Josi Bastos desenvolvendo esse trabalho aqui, né? Já tem 2 anos praticamente. Enfim, tivemos também a professora Hélida Guedes, né? E recentemente Denir Pontes, né? Que nos deixou, né? E deixou uma lembrança gigantesca, não só aqui na rádio, como também no curso de comunicação, dentre outros nichos também, né? Mas dentro da comunicação, do RP, enfim. E teve uma história gigantesca aqui na rádio. Enfim, esses históricos, eles também estão contidos nesse trabalho, professora? Ou vão para esse segundo volume, no caso? Não, todos esses históricos estão presentes, viu, Adalberto e Mayra? Porque quando a gente vai entrevistar essas profissionais, a gente busca vestígios de pessoas que passaram, né, pelo rádio. A gente quer saber também quem esteve, né, nessas rádios, quais trabalhos desenvolveram. Então, a gente tem elencado vários nomes de pessoas que algumas, infelizmente, a gente não vai ter mais como ouvir, entrevistar, mas a gente vai tentar localizar essas histórias, né, por meio de amigos, familiares, pesquisas em jornais e com as próprias profissionais que trabalharam com essas pessoas que não estão mais aqui com a gente, né? Eu acho que pelo menos elas serão citadas, no mínimo, é o que a gente pretende, né? Porque foram elas que ajudaram, né, a construir o rádio. Você mesmo fala, né, da primeira diretora da emissora, que contribuiu com certeza muito para desenvolver. Eu sei já de algumas informações que tem no próprio site da emissora, né? Conversando com outras mulheres também, a gente já soube do papel dela, da importância dela, né, na formação da Rádio Universidade, né, de São Luís. Então, esses a gente considera como vestígios de profissionais que estiveram na emissora. E graças às nossas colegas profissionais, porque eu também me considero uma profissional de rádio, né, apesar de hoje só estar como professora, né, mas trabalhei muitos anos em rádio. Então, assim, é muito importante que elas nos digam, né, os nomes, se possível, nos passam os contatos, né, ou nos digam onde tem essa história, para a gente também relatar, né, nessa obra que a gente pretende lançar e divulgar, por enquanto, né, nos artigos, né, em revistas e nos eventos que a gente participa de comunicação. Maravilha. Professora, pesquisadora, né, que você é, pesquisador também e ex-diretor da Rádio Universidade, professor Euclides Moreira Neto, falando aqui também, mandou um alô especial para você, lembrando, né, da chegada do programa Oxente, né, de vocês aí do curso de comunicação da UFMA e Imperatriz, que é importante também, e a rádio linkada também com a Imperatriz. Fale de forma bem sintética, professora, justamente sobre esse programa, por favor. É uma alegria. A gente começou com esse programa construído aí junto com Paulo Pellegrini, com o professor Euclides, né? A gente desenhou um programa que coubesse na Rádio Universidade e é um prazer, assim, fazer um programa de 15 minutos que vai ao ar antes de um dos programas que tem maior audiência na rádio, né? Da Giza, que é o Santo de Casa. Então, é uma produção que é feita com os bolsistas, estagiários e dentro da disciplina prática de rádio, né? Já vai para 2 anos e meio, 2022. Nós desenhamos o programa em plena pandemia e começamos assim que a gente conseguiu se encontrar presencialmente, né? E é uma produção que os alunos gostam demais, porque é um programa cultural, informativo, né? E, felizmente, foi bem aceito na Rádio Universidade, é uma alegria para a gente, né, e para os alunos. Maravilha. E eu sempre procuro divulgar aqui, né, na nossa web rádio e nos nossos
nas redes sociais, né, como Instagram e Facebook. Olha aí que lindas elas. As 3 das 9 que nós entrevistamos. Olha que linda. Maravilha. Aqui, né, para quem está conferindo imagens, né, no aplicativo, no aplicativo oficial, no YouTube também no nosso site, lá no nosso site você encontra também uma reportagem, né, falando desse processo, né, professora, com imagens também, aqui a professora com a Giza Franco, também com a professora Josi Bastos, enfim, professora Izane Mustafa, do curso de Comunicação Social de Imperatriz. Muito obrigado pela sua presença aqui, falando sobre essa pesquisa, né? Vou trazer aqui, Histórias de Vida das Profissionais da Rádio Universidade FM 106,9, retrato do ano de 2024. Professora, muito obrigado pelas informações. Enfim, quem quiser encontrar essas informações, onde encontra, por favor? Olha, claro que hoje tudo que a gente publica, a gente coloca no nosso currículo Lattes, mas se for também nos eventos, Compós, eu acho que se põe só o título já da matéria, já encontra, né, nos anais dos eventos, né? Esse artigo está publicado nos anais da Compós, que aconteceu em junho, lá em Curitiba, né? Então é fácil, eu acho que ou bota meu currículo Lattes, acha o artigo que está lá nominado, e aí põe no Google. Hoje a gente encontra praticamente tudo, né? Então está tudo muito fácil para quem está aqui, né? A gente que foi do analógico, que eu acho que a Mayra, pelo menos, eu sei que é do meu tempo. Sim, né? passei por lá. Então, acho que para nós, assim, meu Deus, hoje está tudo muito fácil, né? Olha quanto a gente demorava para fazer uma pesquisa antes, né? E hoje aí essa facilidade aí, incrível. Muito obrigada, viu, pela possibilidade de falar um pouco mais da pesquisa, e eu quero aproveitar e parabenizar todos os profissionais da Rádio Universidade. Toda vez que eu encontro os meus colegas, e, aliás, essa é uma outra coisa, eu e o Marcelo Kishinevski, que a gente quer lançar ainda, já é um trabalho que a gente fez há alguns anos, mas a história das rádios universitárias, a história e como elas se organizam, a história das rádios universitárias no Brasil. A gente tem um levantamento bem grande, e ele sempre fala, meu Deus, quando eu fui na Rádio Universidade eu fiquei impressionado, e eu disse, eu também, a primeira vez que eu fui, é incrível, vocês fazem um trabalho maravilhoso, e a gente sabe das dificuldades, né, que a gente tem nas universidades, né? Eu conversei com a Josi sobre isso, né, que é a diretora da Rádio Universidade, sobre as dificuldades que a gente tem para manter, né, uma Rádio Universidade hoje no ar, né? E vocês têm uma competência e uma dedicação maravilhosa, porque eu sei que a maioria que está aí ama o rádio e quer fazer o melhor possível. Um exemplo é o próprio jornal do qual a gente está aqui conversando, que eu só posso dar parabéns para vocês e sempre desejar sucesso. Professora, a gente que é muito feliz, sabe, desse contato com o próprio curso de comunicação e com você também, com a Imperatriz. Mande um abraço para a Nayane Brito também, que faz parte dessa pesquisa, que é outra mulher fantástica, já acompanha a gente aqui também, já veio várias vezes por conta da pesquisa, né, em jornalismo. E também a gente se despede, eu e Mayra Nogueira, aqui do Jornal Rádio Universidade, com a professora Izane na tela, e chamando o Sessão das 8, hoje, quinta-feira, especial, Vozes Femininas, né? Tudo linkado, professora. Mulheres, tanto na comunicação, quanto na cultura e, sobretudo, na música. Vozes belíssimas. Não é isso, Mayra? Olha a coincidência, hein? Pois é. Daqui a pouquinho tem Sessão das 8, o Sessão Delas, com vozes femininas, claro. Música nacional, internacional, só com vozes femininas. Izane, muito sucesso. Obrigada aí por você ter dado essa oportunidade, não só para eu participar, mas para outras pessoas, mulheres, né, que fazem parte do rádio. Muito obrigada. A gente agradece. Eu que agradeço. Professora, um beijo especial e a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade aqui na 106. Lembrando, tem roteiro cultural amanhã, também comentário esportivo com Paulo Pellegrini. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau. PYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidade